Meus irmãos e irmãs, quando ouvimos textos da Bíblia Sagrada, nós conhecemos a história de pessoas que fizeram o bem, que foram fiéis a Deus, que manifestaram sua confiança inabalável no Senhor. E por outro lado, nós conhecemos a história de pessoas que, infelizmente, praticaram o mal. Anteontem, terça-feira, ouvimos, na primeira leitura, do segundo livro dos Reis, no capítulo 19, ouvimos sobre Ezequias, rei de Judá. Ele viveu por volta do ano 700, antes do nascimento de Jesus. Determinado dia, Ezequias recebeu uma mensagem que lhe foi enviada pelo rei dos assírios, chamado Senaqueribe. E na mensagem, Senaqueribe fazia ameaças ao rei de Judá, Ezequias. E Senaqueribe também, pior ainda, manifestava insultos e zombarias para com Deus. E ele diz para Ezequias na mensagem: porque você acredita em Deus, Ele não te salvará, Ele não libertará Jerusalém dos assírios. Mas Ezequias não se intimidou diante da mensagem ameaçadora. Ezequias, ele não ficou com medo. Ele foi ao templo diante do Senhor, colocou a mensagem que recebera de Senaqueribe. E ele fez uma oração muito bonita, uma oração tranquila, serena, confiante. E algo admirável aconteceu. Os assírios, mesmo sendo famosos por invadir muitos povos e nações, eles não puderam destruir Jerusalém, porque misteriosamente o exército dos assírios ele foi quase dizimado em sua totalidade. E hoje, meus irmãos, na primeira leitura, segundo Reis 24, conhecemos um outro rei que desta vez praticou o mal, o famoso rei Joaquim. Se alguém depois quiser conhecer um pouquinho sobre o rei Joaquim, lê o profeta Jeremias, capítulo 21, 22, e esse rei aprontou. Ele e outros reis, antes dele e depois dele. Desrespeitou a Deus, desrespeitou também o povo. Não correspondeu à vontade de Deus. E 100 anos mais tarde, depois de Ezequias, quando Nabucodonosor chegou em Jerusalém, o rei Joaquim, que ainda era jovem, com seus 24, 25 anos, ele se entregou com muita facilidade ao rei dos babilônios. Ele, a sua mãe, todos da sua casa, e pessoas que podiam ser úteis, que podiam contribuir em aumentar a riqueza dos babilônios, foram levados para o exílio. Foram deixados para trás somente os pobres. Então foi desolação total. Não somente o rei, mas todo o povo foi infiel a Deus. O salmo que nós ouvimos, salmo muito bonito, é um salmo penitencial. O salmista, em nome do povo, ele pede perdão a Deus por tantos pecados cometidos. Mas arrependido, ele e muitas pessoas do povo pedem o perdão de Deus. E o pedido é esse: por vosso nome e vossa glória, libertai-nos, ó Senhor. E o salmista apresenta a realidade vivida com a chegada dos babilônios. Invadiram vossa herança os infiéis, profanaram ao Senhor vosso templo, Jerusalém foi reduzida a ruínas. São fortes os versículos que seguem. Lançaram aos abutres como pasto os cadáveres dos vossos servidores, e as feras da floresta entregaram os corpos dos fiéis, vossos eleitos. É o Salmo 78.
derramaram seu sangue como água em torno das muralhas de Sião, e não houve quem lhes desse sepultura. Os corpos dos servidores ficaram jogados terra afora. Nós nos tornamos o opróbrio, a vergonha dos vizinhos, um objeto de desprezo e zombaria. E assim o salmista segue, lembrando a realidade de tristeza e de penúria, consequência da falta de confiança, da falta de fidelidade a Deus. E o texto do Evangelho que ouvimos, Mateus 7, esse texto do Evangelho, nós o ouvimos muito na celebração de casamentos. A mensagem da primeira leitura do Salmo, ela prossegue no Evangelho com mais plenitude. Jesus lembra que a fé, a confiança em Deus, não se vive de boca para fora. É muito fácil dizer, eu sou católico, eu sou cristão. Mesmo que a pessoa não seja católica, mas pertence a outra comunidade cristã, não vale dizer, eu acredito em Deus, eu acredito no Cristo. Usa palavras bonitas, canta hinos, louvores. Tudo isso é importante, não podemos desprezar. Mas isso não é suficiente. O que Jesus lembra é o perigo de se ficar assim, de boca para fora. O que vale é o coração, o que vale são as atitudes. Então Jesus lembra, quem não viver com sinceridade a sua fé, quem não assumir o seu testemunho, no dia do juízo, Jesus lembra, naquele dia, ou seja, o dia do julgamento, ele dirá a esses que viveram com superficialidade a sua fé: não vos conheço, vós que praticastes o mal. Não podemos usar da religião, não podemos usar das coisas santas, abusar das coisas santas. E Jesus lembra ele apresenta dois exemplos. O moço que construiu a casa sobre a rocha, a construiu com prudência, a sua casa, a sua vida pessoal. E também não podemos preocupar só em construir a nossa vida pessoal, mas a nossa vida familiar, a nossa vida comunitária, a nossa vida social sobre a rocha que é Cristo, sua presença, seus ensinamentos. E Jesus conta a história do outro moço, que construiu a casa sobre um terreno arenoso, um terreno, de saibro. Construiu, não havia rocha, e a primeira chuva, as primeiras goteiras que caíram, solaparam os alicerces, e a casa desabou e a ruína foi completa. E hoje, meus irmãos, a pedido de Dom José, eu quero lembrar alguém que eu conheci e que muitos irmãos e irmãs que celebram esta Santa Missa conheceram. Muitos de nós conhecemos o cônego Altamiro de Faria. Podemos lembrar o cônego Altamiro como sendo aquela pessoa que, bem no nosso tempo, na nossa época, não praticou o mal. Eu jamais presenciei cônego Altamiro irritado, fazendo acepção de pessoas. Jamais vi e ouvi o cônego Altamiro dizendo ou fazendo algo que contrariasse a Deus. Podemos dizer, homem santo. Ele viveu a graça do batismo, ordenado sacerdote por mais de, acredito, 60 anos, não me recordo agora exatamente, mas ele foi ministro de Deus, exerceu o seu ministério em favor do povo, em favor da igreja. São Sebastião do Oeste, Carmo Cajuru, parece que Porto Velho, salvo engano, em São Gonçalo do Pará. Ele esteve durante pouco tempo em Itapecerica, e tem muitos lugares o cônego Altamiro trabalhou. Foi homem que caminhou nesta terra. Tantos e tantos homens. Nós, homens e mulheres, caminhamos nesta terra e nos esforçamos
para jamais fazer o mal, mas praticar o bem. Então, o cônego Altamiro é alguém que podemos ter como exemplo, como modelo. Não somente os leigos, mas também nós, sacerdotes da diocese. Eu e os muitos sacerdotes da nossa querida diocese de Divinópolis. E vale a pena lembrar o apóstolo São Pedro, catequese muito bonita, no livro dos Atos Apóstolos, capítulo 10. Vale a pena a gente ler. São Pedro falando aos pagãos na casa de Cornélio sobre nosso Senhor Jesus Cristo, morto e ressuscitado. Um versículo muito bonito e que nos ajuda muitíssimo no dia de hoje, sempre, é o versículo 38, capítulo 10. Jesus de Nazaré andou por toda parte fazendo o bem. Então, no dia de hoje, nós somos convidados a fazer a nossa opção, fazer o bem, praticar o bem, essa é a nossa vocação. E devemos ter muito, mas muito cuidado para jamais praticar o mal. Para não praticar o mal, nós precisamos da graça, da ajuda, das bênçãos de Deus e de Nossa Senhora. Prosseguimos a Santa Missa, apresentando as preces da Igreja.